Aqui no Café com Informação, a gente tira o agronegócio do rótulo e mostra o que está por trás dos números, dos pratos na mesa e das oportunidades de trabalho espalhadas pelo Brasil. Nesse episódio, te convido para enxergar o agro por outro ângulo, como fonte de emprego, renda, tecnologia, cultura e consumo. Enquanto você me ouve, eu quero que você pense: estou olhando para o agro só pela polêmica ou pela realidade completa de um setor que move o Brasil? Pegue seu café, abra a cabeça e vem comigo. O agronegócio brasileiro atingiu um marco histórico: 28 milhões e meio de pessoas trabalhando no setor no primeiro trimestre desse ano. É o maior número da história recente. Isso significa que mais de um quarto de todos os empregos do país estão ligados ao agro. É muito mais do que um número, é um retrato do Brasil real. Enquanto alguns ainda criam narrativas deturpadas sobre o setor, a realidade mostra um agronegócio que gera oportunidade, renda e prosperidade. O crescimento de mais de 100 mil empregos em um ano reflete a força dos segmentos de insumos, agroindústria e serviços ligados ao agronegócio. Não para por aí. A remuneração dos trabalhadores também cresceu. Isso mostra que, ao contrário do que muita gente pensa, o agro não anda para trás. Ele evolui, profissionaliza, moderniza. Mas há um ponto fundamental: esse crescimento não acontece por acidente. Ele depende de políticas adequadas, mercados estáveis, tecnologia, educação e, principalmente, informação de qualidade. Por isso, quem quer entender esse Brasil que produz, precisa ir além das frases feitas, precisa se aprofundar em dados, em tendências e em análises sérias. Busque informação qualificada, valorize o agronegócio que gera emprego de verdade. O uso do WhatsApp como ferramenta de trabalho no agronegócio simplesmente disparou. Em 2 anos, o volume de mensagens trocadas entre produtores, fornecedores e clientes cresceu mais de 290%. Esse número mostra uma realidade que muita gente ainda subestima. A comunicação digital é um insumo tão importante quanto semente e adubo. Hoje, catálogos de produtos, cobranças, negociações, pedidos, serviços técnicos e atendimentos rodam dentro de um único aplicativo que está presente em quase todos os celulares do Brasil. Além disso, tecnologias que integram atendimento, pagamento, organização de pedidos e o registro de vendas estão duplicando a taxa de conversão de empresas ligadas ao campo. E essa transformação não é só tecnológica, é cultural. Produtor que não se comunica bem perde. Perde cliente, perde tempo, perde oportunidade. Por outro lado, quem domina a comunicação digital se torna mais ágil, mais competitivo e mais próximo do mercado. Te chamo à reflexão. Será que o que acontece na sua fazenda, na sua empresa ou no seu negócio está sendo comunicado de forma clara, estratégica e profissional? Se a resposta é não, você pode estar entregando espaço para o concorrente. E no agronegócio, espaço é valor. Por isso, busque informação qualificada sobre comunicação eficiente, ferramentas digitais que estão aí na palma da mão e como profissionalizar sua forma de falar com o mercado. Comunicação é posicionamento e posicionamento é negócio. O Brasil tem mais de 238 milhões de bovinos, um número que supera em mais de 11% a população humana do país. É uma realidade que mostra a grandeza da pecuária nacional e o tamanho do papel do Brasil na alimentação mundial. Mas não é só a quantidade que impressiona. O número de animais confinados também vem crescendo e deve chegar a 11 milhões de cabeças. Esse movimento é empurrado por uma certa estabilidade no preço dos grãos, com garantia de oferta do produto, pela alta da arroba e pela estratégia do uso de ferramentas de fixação antecipada de preços no mercado futuro. Por sorte, o pecuarista está cada vez mais profissional, estruturando sua operação com base em dados e em estratégia. A pecuária, historicamente vista como tradicional, tem se tornado uma atividade de alto nível técnico. Isso traz um alerta: quem ainda toma a decisão no achismo vai ficar para trás.
O mercado é volátil, as margens são sensíveis e a competição é global. Por isso, é indispensável buscar informação concreta, dados confiáveis e análises sérias sobre preço, custo, risco e mercado. A pecuária brasileira tem potencial para crescer, mas esse crescimento depende de decisões bem embasadas. Quem se protege da volatilidade e enxerga oportunidades antes dos outros tem mais chance de permanecer e prosperar. O Brasil deve colher mais de 320 milhões de toneladas de grãos nesta, que é a maior safra da história. Mas há um problema. O país só tem capacidade de armazenar 210 milhões de toneladas. Numa conta simples, isso abre um buraco de mais de 110 milhões de toneladas entre o que vamos colher e o que conseguimos guardar. E a situação fica ainda mais preocupante quando lembramos que esse descompasso não é novo. A produção de grãos cresceu mais de 5% ao ano nos últimos 15 anos, enquanto a armazenagem cresceu menos da metade disso. O resultado é o enfraquecimento da competitividade do Brasil, com problemas em toda a cadeia. Perdas no campo, atraso na colheita, frete mais caro, filas nos portos e produtor tendo que vender na pior hora. A Organização das Nações Unidas recomenda que um país tenha capacidade de armazenar 20% a mais do que produz, mas o Brasil está longe disso. A solução passa por investimentos em armazém dentro da fazenda, com tecnologia, monitoramento e automação para dar autonomia ao produtor. E esse movimento só acontece com informação estratégica e decisão bem embasada. Não se engane, antes de achar que safra alta é sinônimo de lucro certo, especule onde esse grão vai ser guardado. Quem não se basear em informação de qualidade, planejamento, vai perder espaço no mercado cada vez mais competitivo. O Brasil possui um dos maiores rebanhos de cavalos do mundo, com cerca de 5 milhões e 800 mil animais. Isso significa quase um cavalo para cada 36 brasileiros. Mas o número mais impressionante ainda não é esse. Veja só, o setor movimenta, pasme, mais do que o mercado automobilístico. São cerca de 30 bilhões de reais por ano e aproximadamente 3 milhões de empregos diretos e indiretos. É um segmento que une negócio, esporte, cultura, turismo e identidade. Quem vive essa realidade sabe que o cavalo não é apenas um animal, é um patrimônio que constrói histórias de famílias, cidades e regiões inteiras. O rebanho nacional está espalhado em todos os estados, mas tem concentração maior em Minas, Pará, Rio Grande do Sul, na Bahia e no eixo do Centro-Oeste. Esse mercado vem se profissionalizando rápido, impulsionado por melhoramento genético, provas técnicas, esportes e demanda crescente dos serviços especializados, sem contar com animais de lida, que na maioria das vezes não somam nesses números. E nós estamos enxergando o potencial completo desse setor ou ainda tratamos o cavalo apenas como tradição, ignorando sua força econômica? É um segmento que pode crescer muito mais, desde que tenha políticas adequadas, infraestrutura e, principalmente, informação qualificada para guiar decisões. O mercado de cavalos é um tesouro brasileiro e quem entender os seus números e suas tendências vai se destacar, com certeza. O mercado pet brasileiro vai movimentar cerca de 78 bilhões de reais esse ano e já é o terceiro maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. O segmento de alimentação industrializada responde por mais da metade desses valores, mostrando uma relação direta e crucial com o agronegócio, já que as rações dependem de ingredientes produzidos no campo. Mas esse mercado vai muito além da comida. Serviços veterinários, produtos especializados, itens de bem-estar e acessórios em alta demanda também movimentam essa economia. E agora, um novo elemento ganha força: a sustentabilidade. Consumidores estão buscando rações sem conservantes artificiais, brinquedos feitos de materiais renováveis, produtos não tóxicos e embalagens mais responsáveis com o ambiente. É uma onda global que já chegou ao Brasil, mas o setor também enfrenta um desafio pesado: a carga de impostos. Para cada R$1 gasto em ração, metade vai para a tributação.
enquanto em países avançados, esse peso é muito menor. Isso afeta toda a cadeia, inclusive o agro. E nós estamos dispostos a enxergar o mercado PET como parte da estratégia do agronegócio? Porque ele é. Entender suas tendências, suas exigências e suas oportunidades é fundamental para produzir melhor e atender ao novo consumidor. Busque informação qualificada e se posicione de forma inteligente. O mercado de máquinas agrícolas no Brasil vive um momento de atenção redobrada. As projeções para esse ano mostram um crescimento moderado sem grandes saltos, muito por conta dos juros altos e da insegurança do financiamento. As vendas devem repetir as quase 50 mil unidades do ano anterior, mostrando que o produtor está mais cauteloso. O problema é que a taxa básica de juros do país continua elevada e isso impacta diretamente os programas de financiamentos para máquinas e implementos. Para produtores médios, a taxa está acima dos 10% ao ano e para produtores maiores, ainda mais. É muito alto para quem trabalha numa atividade que carrega risco climático e de mercado o tempo todo. Essa realidade traz duas reflexões importantes. Primeiro, o produtor precisa olhar para o investimento com mais critério do que nunca. Segundo, políticas públicas precisam de ajuste urgente para permitir que o Brasil continue modernizando a sua frota. Sem renovação de máquinas, não há aumento de eficiência, não há tecnologia embarcada e não há competitividade frente aos nossos principais concorrentes. Por isso, quem está pensando em comprar ou atualizar os equipamentos precisa se apoiar em informação séria, detalhada e transparente. O Brasil produz muito, mas o mundo produz junto. Quem não se planejar com dados e não com expectativas vai perder espaço. Busque informação qualificada e se posicione de forma estratégica. Está claro que o agro é muito mais complexo do que qualquer rótulo. Ele é gente, tecnologia, infraestrutura, logística, finanças e principalmente decisão. E a qualidade das decisões depende da qualidade da informação. Quem se informa melhor, decide melhor. Quem decide melhor, permanece e cresce. Se esse café com informação te ajudou a enxergar o agro com outro olhar, eu te faço um convite. Se inscreva no canal Engenho Comunicação, ative as notificações e deixe a sua curtida nesse vídeo. Assim você me ajuda a levar essa conversa para mais gente que trabalha no campo, que depende do campo ou que ainda fala do campo sem conhecer. Compartilhe esse episódio com quem precisa entender que o agro tem rosto, história e direção. E já fica o convite para o próximo Café com Informação. Aqui a gente não foge de assunto difícil e não abrimos mão de valorizar quem produz. A gente se vê no próximo café. Até logo!